Então chegamos ao 21º Raiz Cast da edição Fadisma, tá? Porque o Raiz antes era Raiz. Agora, com essa quantidade de câmera, de luz desse estúdio, não tem mais nada de raiz aqui. E quem está chegando para ouvir ou nos assistir pela primeira vez, o Raiz Cast é um programa que traz empreendedores para contar sua história, para mostrar para todo mundo que não é fácil ser empreendedor, que não é da noite para o dia, que precisa plantar e esperar para colher. Então, esse é o nosso objetivo. E como vocês todos sabem, eu não apresento o nosso convidado. Quem se apresenta é os próprios convidados, que nós vamos conhecer junto, eu e vocês, a história deles a partir de agora. É com vocês. Bom, meu nome é Marina, eu sou formada em Engenharia pela Universidade Federal de Santa Maria. Engenharia? Florestal. Atuei 1 ano na minha profissão, né, na minha área. E 1 ano depois eu vi que não era aquilo que eu queria e que eu queria algo para mim, né? E então comecei a falar com o Hard, que é meu sócio e meu namorado também, pra gente procurar algo para também diversificar a nossa renda. O pessoal pensou Hard? É isso? Eu vou deixar de apresentar. É isso mesmo, meu nome é Hard Fischer. Com I, né? Para não confundir o Hard. Com I, é isso aí, para diferenciar do difícil do videogame. Mas eu e a Marina, como ela falou, nós iniciamos o negócio junto, mas eu de formação sou engenheiro agrônomo, eu atuo na minha área ainda, porém nós sempre pensamos em se desenvolver, crescer mais, buscar algo nosso, e aí por isso que em 2020 a gente estava já buscando alguns negócios, alguma coisa, e pensamos em empreender em alguma coisa totalmente diferente da nossa área. Então, sair do campo para a cidade. Sair do campo para a cidade, praticamente. Então, aí decidimos abrir a CrossLife Camobi, então, uma academia, um centro de bem-estar, que com um conceito totalmente diferente de tudo aquilo que tinha até hoje na cidade. Então, saímos da nossa zona de conforto, que era... Mas antes de nós entrar aí, que a história de vocês assim vai bater bastante com a história de muitos que estiveram aqui, que através da pandemia teve todo esse desafio. Então, eu acredito que nós vamos por esse lado aí. Mas antes disso, eu quero saber, lá na infância, vamos lá. A infância, da onde nasceu, como é que foi? Tá. Eu sou natural de Santa Maria. Ó, então vou dizer aqui, ó. De 20 programas que teve até hoje, apenas 3 eram de Santa Maria. Tu também, né? Você é de Santa Maria também? Santa Maria. Isso, nós então dois. é o 4º programa que nós podemos dizer de 21 que tem Santa Mariense. Sim. Olha só. Cresci junto com a minha mãe, né? Estudei uma parte da minha vida em escola particular e a outra em escola pública. Passei na Universidade Federal em 2011, depois eu troquei o curso em 2014. Me formei em 2019. Iniciou fazendo qual curso? Eu iniciei fazendo zootecnia. Daí eu fiz 1 ano e troquei... E foi para Engenharia Florestal. Fui para Engenharia Florestal. E daí, desde o início, quando eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar. Lá em 2011, trabalhava em paralelo com a faculdade, né? Então, daí troquei na Engenharia Florestal também, fiz o curso e trabalhava de noite, fazendo extra, assim, de garçonete, né? E qualquer coisa que aparecia... eu tava trabalhando, então sempre foi muito presente na minha vida essa realidade, né, de ter que trabalhar e estudar. Minha mãe também sempre me deixou bem ciente de que as coisas não eram fáceis, nada vinha de uma forma fácil. Então, daí em 2020 a gente... Conheceu o Hard? Foi antes ainda. Foi quando? Foi em... Ai. Eu não quero fazer intriga no programa. Foi em 2017, né? 2017. Foi. 17, Me deu um calor agora. Então, Nossa, foi. 2017, nós estamos em 23, são 6 anos. Isso. Então o Hard está enrolando há 6 anos. Eu não boto no programa, eu nunca boto pressão nas pessoas, mas 6 anos é enrolação, né? Eu fiquei 7 meses, já estava casado. Olha aí. Nossa, que rápido. Hard, vamos lá. Santa Mariense. Santa Mariense, mais precisamente do Camobi. Então, hoje dá para você dizer que é uma cidade dentro de outra cidade, né? É a minha paixão. Eu escolhi Camobi, eu não troco por nada. Eu também sou extremamente bairrista. Inclusive, essa semana volta ao outdoor. Semana que vem, eu mandei voltar ao outdoor. Sai o Coelhinho lá e o Careca.
e entra aquele muito obrigado por sua visita a Camobi, boa viagem. Olha. Não sei se vocês chegaram a ver da outra vez, agora vai voltar ele A lá. gente também já viu, quando a gente estava voltando, não sei de qual viagem, bem-vindo... Porto Alegre. Algo assim, mas era tu, bem-vindo... Terra de Santa Maria, coração do Rio Grande. Isso. Isso, e quem vai, tá eu no patinete dando uma boa viagem lá. Esse tem, ó. Não, bacana. Eu, então, nascido em Camobi, me criei sempre eu e minha irmã, meus pais em 97, eu sou de 91, meus pais em 97 também, meus pais sempre trabalhavam de empregado, em 97... Tu nasceu em 91. 91. 91, 93 eu terminei o colégio. E aí em 97 meus pais também decidiram abrir o próprio negócio deles, eles têm uma floricultura em Camobi, e ali eu já comecei a pegar um pouco... vamos dizer assim, faz a propaganda para eles, não, o nome da Floricultura Fischer. Depois eu cobro uma coisa demais. E desde ali eu já comecei a pegar um pouquinho essa questão do empreendedorismo, mas eu sempre quis caminhar pelos meus próprios passos. Então, em 2006 entrei no Colégio Politécnico, na Universidade Federal de Santa Maria, e ali que eu peguei um pouco o espírito. Até então eu não tinha muito contato na área rural, a área da agronomia. E ali eu peguei um pouquinho o espírito da questão da agronomia. E aí eu decidi que eu não queria outra coisa. Era aquilo ali que eu queria para mim. E aí passei na faculdade de agronomia, cursei. Aí quando eu concluí, eu fui para Bahia. Fiquei lá, fui para trabalhar, fiquei 4 anos lá. Fui com a ideia de ficar 2 anos, pegar uma experiência, coisa e voltar. Mas acabei ficando 4 anos. Voltei um pouco mais pela questão família. Nesse meio tempo eu conheci a Marina, então isso ajudou a me puxar de volta. Fica mais. Me puxar de volta para o Rio Grande. E aí, como nós voltamos com o tempo ali, aí nós estávamos mais juntos, mais próximos, que daí foi quando nós começamos a pensar em algo para nós dois juntos, né? A questão empreendedorismo de casal, inclusive nós criamos a mentoria por pedido de casais. Pediram para criar uma mentoria de casais, que é o caso meu e da dona Jaque, né, que vem direto E aí eu vejo que tem muitas histórias que o pessoal tem medo do empreender junto, né? Porque o viver 24 horas junto, viver negócio, viver vida particular, viver tudo, não é muito fácil, né? As ideias, e tem que ter um complemento. Dentro da maioria das perguntas que todo mundo faz, e a dúvida que tem, eu vou perguntar para vocês. Existe alguém assim? Não. A última palavra, definição, existe cargo na empresa? Como é que é? Então... eu acho que pelo olhar eu já entendi. Assim, né? Eu tô na empresa no dia a dia. O hard, ele fica mais fazendo o financeiro e o que pode ser feito à distância, ou de home office, porque ele tem um emprego paralelo, né? Eu não. Então, muito que é do operacional, a palavra final é minha. E em relação a questões financeiras, custos, gastos, investimentos, isso, daí a palavra final é dele, né? Então, cada um dentro de um setor. Então, no caso de vocês, fica dentro de setor. Eu trago muita coisa para ele no sentido, a gente tá precisando disso. E daí ele que faz ali o mapeamento, assim, esse mês vai ser isso, no próximo vai ser tal coisa, assim. Então, na verdade, é através do consenso. Vocês conseguem fazer através do consenso. Sim. E quando tem aquela dúvida, assim, quem é que dá a palavra final mesmo? Não em casa, tá? Não, te ajudar, não em casa. Quem é que dá a palavra final mesmo, assim, no ponto... Vai, racha. Tem muitas coisas que dá bastante discussão. A gente tenta buscar o consenso. Dia de mal, 2 dias de mal. Então, mas normalmente algum tem que ceder sempre. Então, mas leva 2 dias para alguém ceder, mas é o normal? Mas tem muitas coisas que, vamos dizer assim, quando pesa muito para a questão que é do dia a dia, ali do operacional, que envolve um pouco mais da estratégia e tudo mais, aí, vamos dizer assim, eu cedo um pouco mais, deixo para a Marina. Porque ela que está ali, né? No dia a dia, mas ela tudo sabe. Que envolve um pouco mais, principalmente investimento financeiro e tudo mais, aí eu me posiciono mais para tentar dar Mas para todo mundo que está nos ouvindo, então é normal, gente. 2, 3 dias, sim, até voltar a falar de novo. Isso aí acontece, são percalços, né? Da vida em casal, é isso aí. Faz parte do dia a dia. E eu digo que no início era bem mais. Hoje, com o tempo, a gente vai sabendo amadurecimento, lidar, né?
A gente Sim. vai sabendo lidar com as situações e até a questão de saber dividir o que é profissional e o que é pessoal, né? Relacionamento. Que esse é um grande desafio, né? E muitas vezes a gente fala, vamos para casa, não vamos falar de negócio. Aí quando tu vê, tu tá conversando o assunto lá sobre o negócio. Nós tava assim, a gente tava num momento que, quando a gente se deu conta, a gente O negócio tava dentro de casa. a gente só falava de trabalho. Tava na mesa fazendo uma refeição, falava sobre a empresa. Ou tava no sofá vendo TV e falava sobre a empresa. Era o único assunto que a gente tinha, assim, mais em comum. Daí a gente teve que começar a colocar limites, né? Fazer dias e horários para ter reunião, para falar sobre a empresa. E começar a se policiar para não falar fora do assunto da reunião. Hoje a gente já consegue lidar. Mudar um pouco e lidar. Isso. Isso vem com a... Eu vejo que para nós também foi muito difícil quando tu te torna maior, mais número de funcionários, mais gerente, mais departamento, isso tu consegue ter uma ajuda para começar a separar, sabe? Sim. Mas quando nós não tínhamos assim funcionário, ou era pouco e ligado, era mais mesmo, a gente misturava muito. Então, e claro, vem um amadurecimento, né? Então, tu começa a dividir. Hoje a gente divide na empresa, ela é diretora administrativa, eu sou diretor executivo. Os únicos cargos de diretor, o resto são todos gerentes, né? Então, já é mais fácil pelos cargos e a questão estrutural da empresa. Sim. Isso ajuda bastante. E é o que eu sempre falo para quem está iniciando, principalmente da mentoria. O pessoal, vocês se preparem porque o vendaval está vindo aí. Porque é o início, né? Então, os dois juntos, e às vezes nem funcionário tem, ou tem 1 ou 2 funcionários. Então, fica aquela coisa ali. Mas eu acho que é uma coisa normal, nada é impossível. E o que vocês diriam hoje, se não tivessem junto o empreendimento, fosse só um, seria a mesma coisa? Ou é muito melhor sendo os dois pelas dificuldades e tudo e estar junto? Eu acredito que, no nosso caso, assim, é melhor que seja nós dois, porque a gente é bem diferente um do outro. E acaba que isso nos complementa na empresa. Porque essa parte mais analítica, assim, eu não gosto de fazer e não faço. Então, quem faz é ele daí. Então, e é um complemento, isso, né? é um complemento. E é o que a maioria das pessoas dizem. Através desse complemento fica melhor ainda e para a empresa é melhor ainda. Sim. Mas vamos lá, então. 2020, como é que iniciou o negócio? A gente já estava na pandemia, né? Que foi no finalzinho de 2019 ali que começou, e daí em janeiro de 2020, ali março, que Março estourou. Acho que foi a fechar Março que tudo. estourou. Em dezembro acho que tava em outros países começando a sair da China, né? Algo assim. E aí todo mundo comentava, isso vai durar 2 meses, se vier. Isso, E daí ali a gente já estava pensando, né? Mas até então só pensando e analisando, pesquisando, vendo franquias, vendo áreas e locais também, né? Para ver se iríamos fazer alguma coisa. E daí a gente abriu em novembro de 2020, uns 3 meses antes, eu disse para ele assim, não, nós abrindo ou não, eu vou sair da empresa, vou fazer outra coisa, e daí isso a gente vê. Depois a gente vê. Daí eu saí da empresa, comecei a trabalhar numa academia que é da mesma rede, né? E daí eu disse pra ele, tá, é agora, eu disse. Ou nós vamos, ou nós vamos. Daí a gente começou a procurar lugares lá em Camobi, né? Pra abrir, né? Pra alugar. E olhamos vários, assim, né? E daí teve um, assim, que é onde a gente tá hoje, que a gente foi olhar e eu disse pra ele, tá, é esse, é agora. Bem novinho, assim, não tinha nada o que fazer, era só nós instalar as coisas. E daí, nesse processo, a gente ficou uns 2 meses... até conseguir organizar tudo, né? Organizando tudo, fazendo planilha, vendo fluxo de caixa, montando a rede a rede social, né, da empresa, e já comecei a trabalhar nas redes sociais, divulgando e tudo mais. Mas nessa época ele estava num emprego que ele viajava muito, então ele ficava na cidade sexta, sábado e domingo só. E daí a gente ficou um mês antes ali de novembro montando as coisas. Nós que instalamos tudo, pintamos parede, arrumamos tudo, fizemos as instalações para poder inaugurar a empresa, né? Foi tudo nós que fizemos, porque a gente precisava economizar o máximo possível. Então,
sexta, sábado e domingo, quando ele chegava, a gente ia direto lá pro pavilhão para trabalhar direto e preparar. Isso. A Cross Life, ela é uma franquia? Ou é a criação de vocês? Não, ela é uma rede, né? É uma rede de academias. Ela tem um modelo de negócio estruturado como uma franquia, porém hoje ela trabalha de uma forma de licenciadora. Então ela licencia a marca para pessoas que querem abrir o seu negócio e tudo mais. Né? Mas não tem toda aquela questão de taxa de franquia para abrir o negócio e tudo mais. É mais na questão... Loja licenciada mesmo. É, uma loja licenciada. Então. O estilo, a parceria solar, ela não é a franquia, mas são lojas licenciadas que usam a marca. Uhum. E o que a gente faz, na verdade, é o suporte a projetos, treinamentos, manutenção e marketing que mantém. Eu acredito que a Cross Life, ela ajuda vocês em que hoje, por exemplo, ela trouxe o modelo do negócio, vocês compraram ou ainda tem um apoio mensal, alguma coisa? Tem um apoio mensal. Ela ajuda na questão marketing, ela ajuda em... Tem reuniões desde da parte de estratégias até questão de marketing, tudo. Tem todas... É legal porque tu tem um amparo, né? Tu tem essa... Sim, em 2020, quando complementando um pouco o que a Marina disse, nós buscava desde uma loja de parafuso, vamos dizer, a gente não tinha como nós pensava em criar um negócio, tipo, na nossa área, vamos dizer assim, eram investimentos muito altos para iniciar um negócio, né? Tanto na parte agrícola, que é a que eu mais atuo, na parte da agronomia, quanto na parte florestal. Então, para iniciar uma empresa, vamos dizer hoje, uma loja de uma revenda de insumos, por exemplo, tem que entrar com um investimento muito alto. Bem né? alto. Então, nós pensávamos em um negócio que nós conseguíssemos entrar com um investimento não tão alto e nós tivéssemos como ter uma opção de renda, né? E aí foi quando nós começamos a procurar. E aí, como a Marina treinava conhecia uma unidade da Cross Life que tem em Santa Maria, na época ofereceram para nós o modelo de negócio, a ideia. E aí a Marina, pelo estilo dela, mais emoção Sim. e tudo mais, ela disse, quero. E o analítico da relação disse, não. Vamos ver com calma. Espera aí, vamos ver com calma, analisar e tudo mais. E aí que nós começamos o processo, começamos a ver, que nem a Marina disse, e coisa, daí eu digo, não, tem viabilidade, vamos dar o pontapé, é uma oportunidade que nós Quando temos. abriu as portas, quantos alunos conseguiram? A gente tinha que fechar... Vocês tinham um cálculo mínimo, né? Que vocês precisavam, era a meta. Sim. Que a gente abriu sem fluxo de caixa, né? Porque Era a meta, tem que botar aquilo ali ou não vamos pagar aluguel. Porque nós não tinha mesmo, assim. Daí era quantos alunos que tinha que fechar no primeiro mês para cobrir os custos? Como o nosso negócio, ele é... Conforme vai tendo mais aluno, tu vai aumentando Sim. o custo operacional, né? Então, na época, nós tinha... poucos professores, pouco custo operacional quase zero, né? Iniciar Então, nós conseguindo botar aquele mês 30 alunos ali, já dá para pagar aluguel, já dava para dar o tom no próximo mês, né? Mas daí no primeiro mês, como nós iniciamos, nós não fizemos nada de venda, de lançamento e tudo mais, nós fizemos uma semana de aula experimental, para o pessoal conhecer e tudo mais. Então, nós tínhamos aquela oportunidade, aquela semana para fechar, pegar aqueles alunos. E aí, naquela primeira semana, ali para a segunda já conseguimos 50 alunos. Então, já conseguimos dar um pouquinho melhor, já estava. E nós também optamos por abrir numa época estratégica. Como nós estávamos em pandemia... O pessoal não tinha o que fazer, então estava com tempo. O pessoal estava todo mundo querendo sair de casa, não aguentava mais ficar em casa. E a gente pegou bem um período pré-eleição ali, que as eleições foram no final de novembro. Nós abrimos dia 13 de novembro. Nós pensamos, não, vamos abrir agora antes das eleições, que está tudo mais flexibilizado um pouco. Claro, a gente sempre tomou todos os cuidados Sim. possíveis, mas por causa que a gente sabia que era mais fácil do pessoal vir, E até porque na pandemia mesmo, todo mundo sabia, a pessoa precisa fazer exercício, né? Tinha que fazer exercício, não adiantava... Era uma preocupação essa questão da atividade física. Coisa até mais saudável, né? Atividade física. E aí abrimos, que daí deu certo, nós pensávamos, não, pode ser que depois que passa as eleições, feche tudo de novo, né? E aí foi o que mais ou menos aconteceu. Passou aquele período, fomos continuando mais procura e tudo mais, aí chegou março, fechou tudo. Lockdown. Mas ali nós já estávamos com 150 alunos. Então nós já conseguimos... Um fluxo de caixa para segurar uns mesinhos. Já dava para segurar. Sim. Ficou 3 semanas, né? Fechado. 3 semanas, mas ali foi um desafio muito grande para nós, porque nós recente no negócio, nós precisava fortalecer a marca no bairro e ali toda a questão. E aí nós
buscando fazer live, treinamento online, tentamos fazer com que aqueles alunos que nós conseguimos trazer para tentar manter eles e trazer algo diferente também, né? A gente emprestou também para os alunos muito material para eles levarem para casa e fazerem o treino em casa. Daí a gente mandava o treino ou fazia uma live, né? Então foi um diferencial bem grande essa questão da gente fornecer os nossos materiais pela confiança, assim, para eles levarem para casa. Deu super certo. O pessoal aderiu bastante. Daí também já teve aquela questão do marketing, faz o treino em casa, posta foto, nos marca, né? Daí, ajuda na propaganda também. Daí a gente ficou 3 semanas fechado e depois que o governador decretou como serviço essencial, né? Daí a gente não fechou mais. Só manter os cuidados daí da higienização, máscara, o espaçamento que tinha que ter também, né? Daí seguiu, assim, né? Depois... Conforme ia saindo os decretos, a gente ia se adaptando, se adequando, né, conforme o decreto da cidade. E daí foi passando, daí já liberaram a máscara, daí já liberaram a questão do espaçamento. Também tinha até limitação de horário, né, que a gente tinha que fechar em tal horário. Isso que eu não entendia, né? Uma coisa assim absurda. O vírus, ele tá da hora tal até a hora tal. É umas coisas absurdas. Tu acabava concentrando mais as pessoas. Com certeza, que nem mercado. Uma coisa que eu não entendi, eu digo, porra, em vez dos caras deixarem, vamos deixar 24 horas o mercado, porque vai ter muito mais espaçamento, as pessoas vão estar... Não, aí os caras fecharam. É umas matemáticas que eu não entendo, sinceramente. Hoje eu sempre digo, né, como empreendedor, que se o governo não se metesse, ele não atrapalhava no empreendedorismo no Brasil. Né? Era só o governo se meter, não precisa fazer nada, é só não se meter. Já ajuda bastante. Já ajuda muito, é impressionante. E aí, como é que está hoje, então? Como é que vocês veem hoje, depois de tudo isso que passaram, como é que é para vocês? Daí hoje, né, graças a Deus não temos mais a pandemia, então hoje a gente já conseguiu aumentar a equipe, né? Temos mais pessoas que nos ajudam a fazer a empresa rodar. Antes eu acordava às 5 e 5:30 da manhã para ir para a academia e ficava até às 9 da noite. Então hoje já tem a equipe do turno da manhã, eu vou mais... Uma qualidade mais devida, né? Isso, eu vou mais de tarde e de noite, né? O Hard também antes, quando ele não estava na cidade, ele tinha que ir lá para a academia me ajudar. Hoje a gente já não precisa tanto ir, né? Porque tem... Hoje já não tá tão hard assim a situação. Hoje tá mais... Mas hoje, claro, sempre tem, né, desafios no dia a dia. Ainda mais no nosso ramo. É um ramo que está crescendo muito, a área de saúde e bem-estar. A gente observou que, principalmente depois da pandemia, as pessoas estão buscando mais por saúde e bem-estar, porque, querendo ou não, é uma prevenção de várias doenças, né? Então, tanto que em Camobi mesmo tem várias academias, o mercado está crescendo, tem mercado para todo mundo e tem público para todo mundo também. E isso que hoje nem metade da população faz atividade física, né? Imagina se a metade fizesse. Imagina só. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem desafios, né? Não é um mar de rosas, mas a gente vai andando conforme a maré, sempre lutando a cada dia, junto com a equipe, para dar o nosso melhor para a empresa e para os alunos, né? Mas show. Dentro de tudo isso, existe um arrependimento ou teve algum momento assim, agora eu vou largar tudo, não, vamos parar. Teve esse momento? Sempre tem essas dúvidas no meio do caminho, Mas eu digo, hoje o arrependimento que a gente pode dizer hoje é de não ter feito isso antes. Viu? Quando eu falei, vamos. Daí fala que a pessoa que é proativa, né, começa a andar... Mas eu vejo assim, não pode ter medo de tentar. Eu acho que o maior arrependimento é de não ter tentado, ter feito alguma coisa. Por causa que as oportunidades estão aí, basta ter força de vontade e querer fazer, né? Então eu vejo que, claro, no início tem muito esforço e dedicação, que nem eu sempre ajudei a Marina de forma paralela, então eu sempre trabalhei na minha área. A Marina que sempre se dedicou 100%. Essa questão de tu manter e trabalhar na tua área foi uma questão de segurança, para ter aquela, né, o porto seguro com isso que vocês estão arriscando? É essa decisão que vocês tomaram? Também, Sim, também. Aquela velha premissa, não deixar os ovos numa cesta só. Então hoje, nessa questão de diversificar um pouco, no início era para ter aquela segurança. Não, pelo menos um fica empregado para manter.
Hoje, vamos dizer assim, a empresa já conseguiria sustentar nós dois, mas por uma questão de diversificar um pouco e outra por eu gostar muito da minha área. Até porque encaixa também, né? Tá fazendo uma coisa que tu gosta, não abandonou a tua área. Sim. E consegue ainda dar o suporte dentro da empresa, então... No início eu dizia assim, eu precisaria estar mais presente. Até porque no início tu tem que botar mais... pessoal, né? Tu tem que botar mais a mão, né, no negócio. Aí, com o tempo, a gente foi trazendo pessoas mais qualificadas para dentro da equipe e tudo mais. Então, hoje, a gente tem uma equipe enxuta, vamos dizer assim, mas uma equipe muito boa. Consegue realmente suprir a nossa falta quando nós não estamos lá, né? Então, a Marina, por mais que ela está no dia a dia ali e tudo mais, mas hoje ela não precisa estar 100% presente na academia, né? Então, as pessoas acabam fazendo a empresa por nós. Mas sempre precisa ter aquele olhar por trás para ir ajudando, principalmente na questão das estratégias, como é que vai montar todo o negócio, né? Mas essa questão de arrependimento é mais nessa questão de não ter feito antes. Teve, qual foi o pior momento de vocês que teve aquele momento de dizer assim, agora eu vou largar, não, cansei? Ali naquelas 3 semanas que a gente ficou fechado, né? Foi bem difícil, porque... querendo ou não, as contas não param, né? Também, assim... vem. Assim como a gente precisa daquela renda, os professores, a equipe, quem está trabalhando com a gente também precisa, né? Mas daí a gente fornece um serviço, né? E nos limitaram a fornecer esse serviço, por não ser um serviço essencial. Mas todo o serviço que a pessoa precisa dele para se sustentar é um serviço essencial. Era a briga, né? Que o pessoal dizia, tá, mas o que é essencial? Sim, claro. Então, e daí nós fazíamos, a gente emprestou material e fazia live atrás de live, e daí promoção, e aqueles 3 dias fechados. Não, mas a gente prorroga o contrato para manter a pessoa. Teve uma vez que a gente estava fazendo uma live de noite e foi a fiscalização lá, porque disseram que a gente estava dando aula, sabe? Foi 4 viaturas, a polícia, a brigada, a guarda municipal, assim como se nós estivéssemos cometendo um crime, sabe? Só que nós estava ali trabalhando, a gente estava pagando o valor da hora do professor para ele dar aquela aula online para os alunos também poderem treinar. Então... naquelas 3 semanas ali, era perrengue atrás de perrengue, sabe? Daí... é uma hora que tu diz, né? O Estado vem aqui me tratar como criminoso por uma coisa que eu tô tentando sobreviver, trabalhar dentro da regra, né? Porque, tá um professor dando aula, pelo amor de Deus. Sim, daí nós pensávamos, é tudo que a gente tá fazendo e parece que só acontece coisa ruim, Daí passou aquelas 3 semanas ali e começou a melhorar, a engrenar, sabe? Mas aquelas 3 semanas que a gente ficou fechado ali foi bem difícil, até porque o Hard estava viajando, né? O serviço dele não parou e eu estava sozinha. Então, querendo ou não, muita coisa ali, precisava que ele estivesse ali do meu lado para dar um suporte, um apoio, e ele estava viajando. Mas por uma questão de amparo, né? Por ser o meu sócio e tudo mais. Então, naquela fase ali... pelo menos quase deu vontade de desistir. Quase, mas não desistimos. E vocês veem que... e agora até falando na área de vocês, aí, agronomia, eu comprei um pedacinho de terra, perto de uma área de morro, assim, e dentro dessa área de terra tem uma parte onde era de lavoura, toda uma área de lavoura. Eu, como sou um cara que faço as coisas a 1000, né? Comprei aquela terra, fui para lá, em vez de tirar férias, os dias de folga que foi dado no carnaval, me fui trabalhar na preparar lá, arrumar uma área para fazer um campinho de futebol, limpar a barragem que tinha, deixar nova. Sim. Já contratei a máquina, já fui arrumando tudo. Quando eu vejo, bate a polícia lá, questão ambiental, não sei o quê. Eu digo, não, mas para aí, gente. E o brabo é que tem uma sensação que parece que tu é criminoso, né? Que tu olha. Não, porque foi denúncia, a gente tem que investigar a denúncia. Não, ótimo. Tá livre, pode olhar o que vocês quiserem fazendo. E eu não sabia que não deixam nem a gente mexer na terra, não pode nem cerca tu pode fazer sem pedir autorização. Não pode, né? Eu disse, meu Deus do céu, então não tem nada é meu, nada é meu. Aí eu fui aprender, eu digo, a gente também tá sempre a 1000, né? Sim. E aí, mas numa área que era de lavoura, eu só emparelhei para fazer o meu campinho de futebol, uma coisinha, tudo caseiro ali, atracando, puxando. E o pessoal denuncia, né? E o pessoal denuncia, e aí eles vêm... E aí que eu vejo que hoje é um grande despreparo no setor público, tanto dos policiais como da coisa, o preparo de tu saber lidar com as pessoas e conversar.
Eu fui oficial do Exército, eu dei muito treinamento para as polícias na América Latina inteira, e eu sempre dizia para eles, o respeito em primeiro lugar, para te ser respeitado, por mais que tu seja autoridade naquele ato e momento, há que ter um respeito, principalmente quando tu pega pessoas trabalhadoras, pessoas de bem, né? E o grande problema que está acontecendo hoje em todas as profissões, as pessoas elas querem ter o senso do poder, de se sentir poderosa, de levar para aquela pessoa, eu sou o poder, eu sou a lei. Sim. E isso está atrapalhando muito a questão convivência e o ser humano, né? Isso está muito complicado. O que eu vejo, a gente é tanto fiscalizado por prefeitura, CREF, tem muitos órgãos que acabam fiscalizando nós. E até na minha área também, FEPAM, CEAPA, todos. E eu vejo que em todos os órgãos tem pessoas que são mais acessíveis, tem pessoas que não. E eu vejo que também pela questão de fiscalização, que eles estão muito focados em muitas vezes fazer a fiscalização pensando em autuar. Isso. Em autuar, punir e tudo mais. E não na forma de conscientizar. Não, tu pega ali, ele chegar para mim, eu tenho uma empresa do meio ambiente, eu sou totalmente do meio ambiente, o local que eu estou fazendo lá eu quero por causa da natureza. Eu falei para as máquinas quando eu estava passando, tanto é que se tu olhar a área de lavoura ali onde cresceu a árvore ali, ficou, disse, não me tira uma árvore, porque eu quero isso, é isso que eu quero. Sim. Tudo bem que tu chega lá, tu tá errado, tu não fez isso. Bom, orienta, fala, diz isso, Sim. tal coisa, né? Esse é o papel para fazer, mas não chega como já criminoso, já quero... Bom, dito foi a capivara agora, né? A situação ridícula do que fizeram, que não tem cabimento. Mas por quê? Para mostrar poder, e pelo que a gente vê nas matérias ali, era a mulher lá do IBAMA querendo mostrar poder, que ela era poderosa e cabeçuda, né? Ao contrário. Sim. Então, o que é para orientar, não se orienta, né? E você sabe que eu tenho uma empresa, eu vendi esse ano uma empresa de segurança, tinha ela há 20 anos. E eu me lembro que uma vez eu era a única empresa de Quaraí legalizada, a única legalizada na polícia, para fazer segurança eletrônica. Isso há uns 15 anos atrás. E a polícia foi lá fiscalizar na minha empresa. Aí eles bateram lá, estava tudo certo. E aí eu disse para eles, até não era o pessoal da Brigada de Quaraí, porque a gente conhece todo mundo sabe, dentro daquela coisa, né? Cidade pequena, muito mais tranquilo. Sim. Veio o pessoal de Porto Alegre. Daí eles fizeram a inspeção lá e eu disse para eles assim, eu digo, beleza, tudo certo? Tudo certo. Digo, tá, agora vocês vão fiscalizar as outras 3 que estão ilegal trabalhando aí? Não, isso não, a gente só vai fiscalizar quem está no sistema, porque eu só conheço vocês no sistema. Tipo, porra, muito legal isso. Muito legal. Fiscaliza quem está legalizado, bate naquele ali e o resto deixa. Sim. Então são coisas, né, que para que é mais fácil você fiscalizar o que está certo, que ele não vai querer ser punido para comprometer a empresa do que o que já está ilegal, né? É muito complicado. Mas mais ou menos por aí. Agora vamos largar todas essas partes ruins do empreendedorismo aí. Das partes boas. O que é o bom hoje na questão vocês ter lá, ver pessoas tendo resultado? O que é o bom de ver dentro disso, do negócio de vocês? O bom, né, de tudo é a gente poder ver e acompanhar a trajetória da empresa, como ela cresceu, e nós também, né? Como a gente cresceu, como a gente amadureceu, como a gente se desenvolveu. E também ver as pessoas que chegam até nós e elas terem o resultado delas. A gente já teve depoimentos, assim, de alunos, né? Que nos falam que estavam com depressão, que a gente apareceu para eles ali no momento certo, que a gente ajudou a salvar a vida deles, que hoje eles são muito mais felizes graças à atividade física, graças àquele ambiente familiar ali que é a Cross Life Camobi, né? Então, isso é o mais gratificante de tudo também. E também poder ver a própria equipe se desenvolver e crescer, né? Porque a gente faz muita questão de incentivar eles também a sempre buscar inovação, não é mais, né? Desenvolver, crescer. Sempre participar de treinamentos, sempre fazer reunião. A gente faz reunião toda semana com todos da equipe, sempre tem. Então, essas reuniões de alinhamento são muito importantes, né, para o desenvolvimento da empresa. Os professores também estão sempre em treinamento, né, tanto eles quanto nós. Então, esse com certeza... E ver todos esses resultados, né, positivos é a melhor coisa, assim. Se tu quiser dar a tua opinião. Falei por mim, né? Não, mas é mais ou menos isso que a Marina falou. O que é gratificante é realmente ver o desenvolvimento das pessoas. Eu brinco às vezes que, tipo... hoje eu estou muito na minha área também, trabalhando, por causa que... trabalho, às vezes eu me dedico muito mais a
a outra empresa que eu trabalho do que propriamente a minha empresa, por causa que às vezes eu vejo que lá eu tenho que também dar o gás, né? meu gás, mostrar para tentar ajudar as pessoas que estão lá. Então, como eu tenho contato bastante também direto com os produtores, eu tenho esse pensamento não só eu vejo muito que é muito parecido. Da mesma forma que eu tenho que ajudar o aluno que vai até nós lá na academia, é o mesmo jeito que eu tenho que ajudar o produtor a buscar o seu objetivo, o seu resultado e tudo mais. Então, e aí quando a gente vê que tem aquele resultado, tá dando certo, tá funcionando o negócio, isso é gratificante, por causa que a gente vê que o negócio começa a fluir e acaba indo, né? E tu tá nas duas pontas, né? É. Na ponta de patrão e na ponta de empregado. Sim. Que é uma coisa que eu sempre friso direto para as pessoas entenderem, que é o grande erro que acontece hoje, que governos tentam colocar o empresário como a pior coisa do mundo, sendo que o país não vai ter nada se não tiver empresários. Se nós se dermos conta, 75% das empresas são empresas pequenas, familiares, que trabalham, que geram emprego e que geram renda para o país. E confunde com grandes empresas que fazem golpes e coisas, e aí confunde isso. E a história dos empreendedores, por isso que eu criei o programa, é mostrar a dificuldade, é o caminho, tudo que a gente faz para ter a nossa empresa, né? Sim. E é legal quando tu é patrão e mesmo empregado. Eu por muito tempo também fui empregado, fui patrão, e aí tu tem esse norte para te ver, porque quando tu tá como empregado, eu sempre me dediquei como se fosse meu negócio. Eu trabalhava assim como se fosse meu. Quando eu parti para os meus negócios, mais ainda me rendeu, mais ainda melhorou, mas eu nunca deixei de ser bom no que eu fazia, independente se era para a empresa, eu só pensava em fazer o melhor e ter um crescimento. Eu acho que isso é o que nos facilita, né, o desenvolvimento. por isso que eu falo para as pessoas, eu vou enriquecer o patrão, estou enriquecendo. Não, tu está ganhando, tu está recebendo. E óbvio, né, as pessoas elas querem resultado imediato ou querem ganhar salário. Só que para ti ganhar um salário maior, tu tem que dar o rendimento para aquela empresa. Não adianta, é um limitador. Tu tem, se tu é funcionário, tu vai ter um limite salarial sempre, em todos os lugares. Agora, se tu quer arriscar em ganhar mais, você torna empresário e monta o teu negócio. Só que aí tem os riscos que a maioria acha que tudo é fácil, né? Sim. É o que eu sempre digo, que o nosso resultado, o meu e da Marina lá na empresa, ele é consequência do resultado das pessoas que estão com nós lá. Então, se eles estiverem indo bem, consequentemente a empresa está indo bem e nós estamos indo bem. Então, isso eu sempre deixo bem claro para eles, porque tudo vai ser uma consequência do... E uma mão lava a outra, né? Duas mão de dupla, né? Vem e vai, então não tem. Por isso, para o encerramento, uma mensagem que vocês querem deixar aí, sem pressão, tá? Essa mensagem é o que a gente posta depois no feed lá, que fica a mensagem de vocês. Sim. Deixa tão livre a mensagem. Uma mensagem livre, tema livre? Isso, vocês têm que deixar uma mensagem aí marcante aí. Ai, meu Deus. É sem pressão, bem leve. Quer falar? Não, eu acho que o que dá para deixar de mensagem assim é que todo mundo, eu acho que precisa se desenvolver, buscar o seu desenvolvimento e tentar desenvolver as outras pessoas também. Que eu vejo que a melhor forma de aprendizado e se desenvolver é tentar buscar esse desenvolvimento das outras pessoas também. Que é onde que daí entra essa questão de ser gratificante, de tu reconhecer que realmente aquilo que tu está fazendo está levando benefício para alguém ou para alguma empresa ou para outras coisas. Então, acho que traz um pouco o legado que é a CrossLife hoje, de nós tentar ajudar outras pessoas para elas se desenvolverem e terem uma vida mais leve, vamos dizer assim. Que eu vejo que hoje o nosso dia a dia ele já é muito pesado e puxado. Então, se tiver alguém por trás ali tentando ajudar nós, ajudando a desenvolver e tudo mais, isso faz com que nosso dia a dia, vamos dizer assim, se torne um pouco mais leve, assim, para conseguir aproveitar a vida um pouco também. Show. É isso aí. É isso aí? Isso aí. Então tá, então mensagem dada. Agradeço a todos que estão vendo, assistindo, os que estão ouvindo, principalmente o pessoal que viaja. Eu recebo muita mensagem, o pessoal que viaja e ele bota lá no podcast, no Spotify e fica ouvindo os programas. É legal de ouvir isso aí, é legal de ouvir a história de vocês, trazendo para todo mundo. Queria agradecer então a participação de vocês e encerrar com a frase que eu termino sempre. Fiquem com Deus.